Sejam bem-vindos novamente aqui na continuidade da nossa aula de legislação básica, pessoal. Nós vamos prosseguir aqui com os nossos estudos, continuaremos de onde paramos na aula anterior, ok, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Vou estar compartilhando aqui agora a tela com vocês, tá bom? Só um minutinho. Relembrando aqui, o último item que nós falamos foi sobre rescaldo, preservação do local, investigação e procedimento para realização de simulados. Fazendo um apanhado geral, o rescaldo é quando você extingue o incêndio, tirando ali nenhuma possibilidade de reignição. Preservação do local é manter o local caso ele seja periciado. Investigação é quando você, o próprio nome diz, investigar um ocorrido, e exercícios simulados é quando você faz treinamentos a respeito de possibilidades de ocorrências naquele local. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma recapitulação do que vimos na aula anterior. Após o simulado, deve-se fazer uma reunião para se fazer uma avaliação crítica das não conformidades. Ela deve ser feita sempre que ocorrer um simulado, para que assim você registre as ações de melhoria. Então, você faz a reunião, faz o apontamento das não conformidades e recomenda as melhorias. E aqui nós temos os itens principais que devem constar nessa ata: a data e horário, os tempos de resposta, tempo total gasto no atendimento do cenário que você propôs, desempenho dos atendimentos, atuação dos profissionais envolvidos. Você ali vai estar sendo medida a sua atuação para que você possa melhorar cada vez mais. O desempenho da participação de bombeiros civis, brigadas, PAN, ou seja, outros terceiros que você tenha envolvido nesse seu treinamento, falhas de equipamentos, falhas operacionais ou qualquer outro problema que seja levantado. E, mais ainda, deve-se avaliar a população vizinha do local do exercício simulado, saber se eles colaboraram, saber se eles ali não se acidentaram, porque talvez você esqueceu de avisar que era um simulado. Tudo isso deve ser registrado. E deve ser realizado avaliação anual. O que é avaliação anual? Essa avaliação anual, ela é um procedimento que o bombeiro passa por uma avaliação anualmente de como está sendo sua prestação de serviços. E outro detalhe importante é dentro dos recursos disponíveis que você tem, viu, pessoal? Não vai nada além dos recursos que você tem de disponível. As avaliações não serão feitas com recursos que você não vivencia no seu dia a dia. E o que avalia, professora? Avalia os seus atendimentos, os exercícios simulados e como que você interpreta o plano de emergência. E dentro disso, vai o quê? As instalações, as salas, os armários, se você tem viaturas, sua quantidade de equipamentos, o seu contingente de bombeiros civis, a necessidade de algum treinamento a mais, o seu tempo de resposta aos chamados e a necessidade de se fazer atualização no plano de atendimento à emergência. Essa avaliação anual, então, ela avalia todos esses pontos que eu acabei de abordar para vocês.
O responsável da planta, ele deve, então, emitir um relatório de avaliação, que ele vai descrever aqueles requisitos lá atrás, que eu falei para vocês, explicando item por item e recomendando medidas necessárias. E, a partir disso, anexo C, igual vimos aqui na tela, temos a implantação de serviço de bombeiros civis, que é conforme consta neste anexo. Então, leiam eles, por favor, e anotem as possíveis dúvidas, tá bom, pessoal? Temos aqui, ó, todos eles. Mediante isso, eu trago um organograma para vocês. O que é um organograma? É uma fonte de dados onde vocês vão saber qual a legislação que conversa com qual legislação. Então, nós estávamos aqui, ó, na NBR 14608 do Bombeiro Civil. Dela, passa-se para NBR 14277, Campo de Treinamento. Só que mais aqui em cima, como eu já falei e disse também que veremos adiante, temos a de plano de emergência. E a de plano de emergência, ela tem braços que passa para que nós estávamos, passa para a brigada de emergência e elas se interligam no campo de treinamento. E mais aqui por fim, temos outras NBRs que veremos mais adiante. Começaremos aqui agora com a norma regulamentadora 23. Quem não conhece essa norma? Todo profissional que está envolvido com prevenção sabe que a NR 23, ela previne e combate a incêndio e fala sobre os equipamentos adequados para se combater isso. Além também de treinamentos, leis municipais, estaduais e as complementares, como as NBRs. E ela contribui para minimizar os danos dos feridos. Ela tem como finalidade informar e fornecer meios para uma empresa proteger e combater um incêndio em suas dependências. E os objetivos dela é proteger, preservar, instruir, orientar, oferecer e fiscalizar. Então, gravem aí. Proteger, preservar, instruir, orientar, oferecer e fiscalizar. E as exigências dessa norma? Essa norma, ela exige que todas as empresas tenham sistemas de proteção. O que são sistemas de proteção? São sensores que vão no teto da empresa, pessoal, que muitos conhecem como sprinklers, mas o nome técnico são rociadores, no qual você aciona ele automaticamente. Acionando ele automaticamente na detecção de fumaça ali no local. E temos as saídas de emergência. O que são? São aquelas portas vermelhas que temos na unidade, onde elas não devem ser trancadas, não podem ser obstruídas, e onde eu vou ver tudo isso que você está falando, professora? Na NBR 9067. Mais à frente, veremos ela em mais detalhes. Equipamento de combate ao fogo, extintores, mangueiras, hidrantes, mangotinhos, os rociadores, igual eu falei. E, citando aqui os extintores, ele também tem diretrizes de NBR, a 12962. Você vai também tomar cuidados especiais com seus extintores. Ele deve ser verificado mensalmente, a sua data, seu peso, seu manômetro, o cilindro, e semestralmente você deve mandar ele para uma manutenção de nível, para saber se está tudo ok com aquele cilindro do seu equipamento. E todo estabelecimento com mais de 50 funcionários, ele deve ter uma reserva de água. O que é essa reserva de água? Essa reserva de água, ela serve para quando o bombeiro chega para combater um incêndio.
ou você mesmo como profissional. Você pode usar isso para combater um incêndio. E mais importante ainda, para que você resolva todas essas atividades que eu propus, você deve ter uma equipe treinada. A empresa deve eleger um grupo de colaboradores ali, no qual vai fazer evacuação do prédio, realizar o combate de incêndio. Então, vocês são essa equipe elegida por eles. Vocês são os profissionais que vão cuidar para que aquela empresa ela esteja ok para o combate ao incêndio, viu, meus futuros bombeiros civis? E devemos ter uma sinalização adequada. Vocês já observaram aquelas placas verdes que constam nos locais? Aquilo lá é a sinalização da NR23, que veremos em detalhes no NBR, que fala a respeito do que significa cada imagem. Cada imagem que eu proponho ali, cada detalhe, eu vou saber interpretar. E como que eu vou fazer que uma empresa saiba sobre isso? Através de treinamentos, pessoal. Veja aí a importância de treinar a população do local onde você vai trabalhar. Pessoal, aqui a gente termina essa parte dos slides, ok? Vamos estar passando agora para alguns questionamentos que eu gostaria que vocês trouxessem para a aula, ou seja, vocês vão responder aí, e depois, na próxima aula, eu vou estar respondendo para vocês. Eu vou estar trazendo para vocês a resposta disso. Então, o que, que vai ser? Veremos o que, que é e por que é importante o plano de atendimento à emergência. Gostaria que vocês fizessem um texto aí, aonde vocês pudessem me apresentar com suas palavras a importância do plano de atendimento à emergência tão falado aqui na nossa aula. Outro detalhe importante, eu gostaria que vocês me apresentassem a importância dos equipamentos que são utilizados por vocês, os individuais, ok? Então, muito obrigada.